Pauta 831, relator desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, sustentação oral pela doutora Roxane Nobre Ponzi, representante de Antônio Carlos Espoja Nunes. Doutora Roxane. Boa tarde, bom dia a todos, aos julgadores, aos demais presentes. Só um momentinho, o relator para o relatório. Então, é um agravo de instrumento que ataca a decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para o fim de suspender os efeitos do auto da infração. Estou transcrevendo o teor da decisão agravada. Estou dizendo que a parte agravante pede a reforma da decisão, alegando que deixou de apresentar recurso porque não recebeu a notificação de penalidade. Diz que a notificação foi enviada para a residência do agravante mediante carta simples, havendo dispensa do aviso a recebimento, motivo pelo qual não tomou conhecimento da penalidade. Relata que houve posteriormente o envio pelo correio notificação por edital, mas que deveria ter sido notificado via postal ou pessoalmente, pois seu endereço sempre esteve atualizado junto aos cadastros pertinentes. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Houve pedido de reconsideração que foi indeferido. Houve contrarrazões. Esse é o relatório, senhor presidente. Excelência, a palavra para sustentação pelo prazo regimental. Perfeito. Se tem sustentação é porque provavelmente, né, será improvido. Então, a gente já tem um desafio um pouco maior ainda aqui na tribuna, justamente para quê? Tentar fazer que pelo menos o processo seja tirado de pauta para uma melhor verificação. Eu queria delimitar, então, o ponto deste agravo de instrumento. Ele diz respeito não necessariamente ao mérito da infração, uma infração de trânsito, mas sim à questão do processo administrativo e eventual cerceamento de defesa. Queria criar um caso hipotético aqui, só para melhor ilustrar qual é o problema deste processo. Imaginemos, né, que o doutor Ricardo pediu o carro da doutora Vivian emprestado. Né? Vou dirigir com ele numa estrada federal em que, por um descuido, ele excede a velocidade em mais de 50%. Essa é uma infração que tem previsão autônoma de suspensão de direito de dirigir. Ele é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, que lhe aplica uma multa e ele autua em flagrante. Ele entende que, por um problema, sei lá, de placa de sinalização, que aquela multa seria indevida, que a estrada não estava devidamente identificada, a velocidade da via, e aí ele entra com recurso administrativo junto à Polícia Rodoviária Federal. O recurso dele é indeferido. E o que acontece? Qual é o procedimento que é adotado hoje pela Polícia Rodoviária Federal? Essa notificação ela é enviada tão somente para a doutora Vivian. O resultado do julgamento da defesa do doutor Ricardo, ele vai tão somente para o proprietário, ainda que ambos sejam legitimados para recorrer. O que isso implica? Implica em um encerçamento de defesa do doutor Ricardo. Por quê? Porque ele não vai poder continuar recorrendo nas duas outras instâncias administrativas cabíveis. Ou seja, negado a ele a possibilidade de saber as razões do indeferimento da sua defesa e, portanto, continuar impugnando isso, aí, oferecendo um recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infração. O que se assemelha a esta historinha com o caso dos autos? Foi a mesma coisa. O que aconteceu até agora nas decisões que foram dadas? Muito se focou no fato dele ter sido flagrado, que houve a autuação em flagrante, que então a notificação da autuação tenha se dado de forma presencial. Só que esse não é o ponto. O ponto é que a multa, ou seja, a notificação de imposição de penalidade foi dirigida para o proprietário, que não era ele. E aí é que reside o problema do cerceamento de defesa. O que teve de fato novo desde as decisões, tanto de primeiro grau de indeferimento da tutela antecipada, quanto do indeferimento da liminar até agora? Que no dia 27/9, a segunda sessão uniformizou esse entendimento justamente num caso idêntico ao dos autos. Ou seja, vou ler rapidamente aqui a ementa, tá? Ou a parte, pelo menos, destacada. Eu ofereci memoriais ontem, não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de lê-los. Então, ele diz assim: apurado nos autos que o efetivo infrator, devidamente identificado, não recebeu notificação quanto à penalidade de multa, tendo sido esta recebida apenas pelo proprietário do veículo, não houve a observação da administração pública do dever legal relacionado à necessidade da dupla notificação, a súmula 312 do STJ. Então,
O que significa não deferir a liminar para este cidadão? Primeiro, ele tem 85 anos. Provavelmente, não sei quanto tempo ele vai poder dirigir ainda. Ele está respondendo uma pena de cassação, ou seja, são 2 anos sem carteira. Ao final, ele poderá requerer uma nova carteira de habilitação. O fim do prazo desse processo de cassação vai ser no dia 22/6/2021. E por mais célere que seja um processo judicial, que ele corra aqui, muito improvável que, ao final desse processo, se for reconhecida este cerceamento de defesa, ou seja, que ele não teve a oportunidade de fazer o recurso dele a Jari, haverá uma perda de objeto. Por mais célere que seja o processo em primeiro grau, que agora, aliás, assim, vai haver ainda a parte de... Foi intimada para a produção de provas, ou seja, vai ter ainda juntada de documentos pela Polícia Rodoviária Federal, quanto a outras alegações. Se efetivamente nós não alcançarmos a esse cidadão a liminar que ele pede para que ele continue dirigindo, pelo menos até o final do processo, porque se ao final do processo ele não conseguir o provimento da ação dele, ele vai lá e vai cumprir o restante da pena sem prejuízo algum. Já ao contrário, se esvazia o objeto e não haverá qualquer possibilidade de ele dizer assim, bom, fui efetivamente... cuidaram do meu processo o Poder Judiciário. Não, o Poder Judiciário foi omisso em relação ao pleito que ele estava fazendo. Por fim, um outro ponto, assim, rapidamente também, que reside nesta ação, é que essa notificação de penalidade foi enviada por carta simples, que é uma outra questão também que hoje... a gente verifica em relação aos órgãos de trânsito em âmbito federal. Eles fizeram uma opção econômica para não mais notificar os cidadãos por carta R. E foi tão radical esse corte de custos que eles sequer estão mandando por carta registrada, né? A diferença da carta com a R, que é aquela que avisa o recebimento, e a carta registrada, que é aquela que, pelo menos, nós conseguimos verificar, né, o andamento junto aos Correios. Quando a Polícia Rodoviária Federal, e aí falo também aqui do DENIT, envia por carta simples, sob a justificativa de que é mais fácil encontrar o cidadão em casa, porque só coloca lá na caixa de correio. E vamos lá, quantas vezes vocês não receberam uma carta de um vizinho que caiu por engano na sua caixa de correio, porque alguém colocou de forma equivocada, e ninguém aqui tem obrigação para devolver essa carta para a pessoa correta. Quando a administração pública opta por afastar a necessidade da carta com aviso de recebimento e sequer coloca um número de rastreamento, ela está impedindo, inclusive, um controle externo da população para efetivamente saber se foi ou não foi expedida essa notificação. E hoje se questiona, inclusive, se essa notificação de imposição de penalidade, que foi enviada nesse processo, efetivamente ela foi expedida. Não existe como fazer essa prova, muito menos pelo autor. E, vou lhe dizer, acho muito provável que a própria administração pública, e talvez em outros processos que Vossas Excelências julgaram, também não faz essa prova. Eles não têm a possibilidade de fazer o rastreamento dessa notificação. Então, o que acontece? Ele não recebeu, não foi dirigido a ele o resultado da sua defesa, e mais, a própria notificação de imposição de penalidade também sequer chegou ao proprietário. Ou seja, em nenhuma das situações ele sabia dos desdobramentos que teve o processo administrativo dele. Antes, é óbvio que a questão não é de mérito, mas ainda que vocês possam se questionar, mas só um pouquinho, ele está sendo autuado por dirigir com carteira suspensa. Ele foi lá e efetivamente descumpriu a norma e resolveu dirigir. A questão toda do plano fático é que ele e a esposa estavam vindo... não sei se foi da praia ou da serra, uma das duas coisas, desculpe, não sabia exatamente a destinação. Ela estava dirigindo e ela reclamou que estava com dor de cabeça e eles pararam no acostamento para pegar um remédio no porta-mala que estava no necessaire do porta-mala. E ele, obviamente, desceu do carro, como muito cavalheiro foi, e nesse processo de descer do carro, o agente da fiscalização visualizou e achou que eles fizeram a troca. E não teve argumento no momento que pudesse convencer o agente de trânsito de que não teve troca. Teve, sim, dele ter saído do carro para tentar pegar o medicamento e que entregue para a esposa para melhorar a questão da dor de cabeça.
Tanto que o agente de trânsito disse assim, se vocês não estão satisfeitos, que recorram. E foi justamente o que ele fez. As alegações dele são justamente nesse sentido. Então, independente de se achar que ele é um infrator, assassino do trânsito, né, talvez, obviamente, identificar essas questões que envolvem o processo administrativo e também as questões de fato, que não é aqui o lugar de fazer essas alegações, é lá no processo administrativo, no momento que lhe foi cerceado o direito de defesa. Então, peço o provimento, então, do agravo para conceder essa suspensão dos efeitos dessa multa junto o prontuário do veículo, e isso vai repercutir no processo de cassação, que sim é do âmbito do DETRAN, mas no momento em que essa multa for suspensa, os efeitos dela junto à PRF, naturalmente o processo de cassação também vai ter a sua penalidade suspensa. Então, reitero, peço o provimento e, se não for o caso, no momento, que pelo menos o processo seja retirado de pauta para uma melhor análise. Retorna a palavra ao relator. Então, parabenizando a procuradora pela sustentação oral, pela a discussão dos argumentos, mas eu acho que o exemplo que a senhora trouxe para o processo é péssimo, porque eu duvido que a desembargadora Vivian, tendo recebido um aviso de recebimento, não tivesse passado para o desembargador Ricardo. Por quê? Porque todas as semanas eles se encontram aqui. Então, a partir desse exemplo que a Vossa Excelência trouxe, me chamou a atenção de, olha, interessante o argumento, eu vou olhar quem é que recebeu o AR, para ver se esse exemplo seria pertinente, né? Porque nós temos duas pessoas que convivem no mesmo prédio todos os dias, em andares diferentes, em salas diferentes, mas eu tenho certeza que a desembargadora Vivian recebendo teria trazido. E eu fui olhar aqui e encontro nos autos de aviso de recebimento foi o destinatário, a senhora Sueli Manja Bosco Nunes, que mora na Carlos Trem Filho, 985, apartamento 102. Quando eu vejo a procuração do autor aqui, é o mesmo endereço que tem, ou seja, essa argumentação toda para a tutela antecipada, ela acaba ficando enfraquecida para mim, porque todo o cerceamento de defesa que se seguiu me parece que é uma questão para ser discutida no processo, na instrução, porque aparentemente eu não consigo ver verossimilhança na pessoa que mora no mesmo endereço ter recebido não ter levado para o outro, né? O nome do veículo estava ali. Então, só para trazer para afastar essa impressão inicial, que o argumento parece bastante válido, mas ele acaba esbarrando nos fatos. Eu não consigo emprestar a probabilidade do direito nesse momento a essa questão, porque é uma questão que vai ter que ser apurada na instrução probatória. O fato de parar no acostamento, da questão do medicamento, etc., também me parece que é uma questão que vai ter que ser amplamente discutida no processo de primeiro grau, porque agora o que me parece é que nós estamos discutindo como nós fazemos em outras N situações de autuação de trânsito, né? A autoridade fiscal está ali, ela constata a infração, ela entende a infração, ela documenta tudo aquilo ali, ela vai acabar respondendo por aquilo ali se ela estiver agindo de maneira falsa, e eu estou apresentando o voto no sentido da linha do que eu já havia examinado anteriormente no processo, tive oportunidade de refletir bastante sobre o processo. Estou dizendo que, conforme já afirmado, o impedimento de dirigir imposto ao autor é oriundo de autuação anterior, sendo que na autuação discutida neste feito, a infração cometida consistiu em dirigir com a CNH suspensa. Conforme afirmado pelo juiz de origem, o autor não nega tal infração, ou seja, não nega que efetivamente estava dirigindo com a sua CNH suspensa. A alegação de não ter recebido notificação da penalidade não parece suficiente nesse momento, por si só, para nesse momento inicial do processo permitir que se suspendesse totalmente os efeitos da penalidade, pois o impedimento de dirigir já existia e o autor aparentemente não nega que descumpriu penalidade anterior. E infelizmente eu acho que essas sanções de proibição de dirigir, eu sou extremamente rigoroso com essas sanções, né? Porque a gente não tem como fiscalizar em todos os lugares, a gente tem que desenvolver nas pessoas um sentimento, um senso de que nem sempre aquele sentimento do Brasil da impunidade funciona. Às vezes tu está com a carteira dirigida e tu dirige e não dá nada, mas às vezes acontece da autoridade fiscal te flagrar e tu vai acabar respondendo por aquilo ali. Eu sou extremamente zeloso com essas sanções aí, com essas condutas, porque se existe uma determinação, seja de onde veio, ela tem que ser cumprida, né? Entendo também que somente após a devida dilação probatória será possível se concluir pela regularidade ou não da alegada notificação por edital, devendo nesse momento inicial do processo e diante do contexto da situação prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, a alegação trazida em sede de pedido de reconsideração no sentido que a suspensão do direito de dirigir decorrente de penalidade anterior teria finalizado em 9/7/2016 não me parece merecer ser considerado nesse momento inicial do processo, pois ao que tudo
indica, o autor não cumpriu aquela suspensão do direito de dirigir, tendo sido flagrado no descumprimento daquela penalidade anterior. A alegação de que nada adiantará a sentença de mérito definitiva após 2021, pois já terá cumprido integralmente a pena que agora já está questionando, também não me parece suficiente para o provimento do recurso, pois o autor já descumpriu a suspensão anterior do direito de dirigir, não havendo comprovação de maiores prejuízos com o fato de estar impedido de dirigir, e, além disso, verifico que o feito de origem está tramitando de forma célere e sem maiores incidentes, né? Essa questão da idade, a legislação já assegura um tratamento diferenciado, deve ser buscado no juízo, então eu estaria votando por negar o provimento ao agravo do instrumento. Como vota, Isidora Vive? Como se trata de liminar e ainda tem matéria fática controvertida, eu vou acompanhar o eminente relator. Eu também vou acompanhar o eminente relator. Eu não adentro na questão da matéria de fundo, sobre eventual possibilidade de não estar o agravante dirigindo, porque isso pressuporia superar a alegada nulidade do procedimento administrativo. E aqui, de fato, isso me chamou a atenção também, porque o desembargador Cândido, analisando o processo com muita propriedade, viu que a notificação da penalidade foi entregue no endereço, que é o mesmo, se constatarmos no evento 1, a procuração, é o mesmo do autor, hora agravante. Questão de ordem, doutor. Essa é a notificação da autuação. A da penalidade não foi entregue, nem para a proprietária e nem para o condutor. Doutor, aqui consta no evento 1, evento 3, informação 3, aqui, NP, sim, essa não se está questionando. Consta, em princípio, a informação da autoridade de trânsito. Claro que isso pode ser rebatido, de que teria sido entregue ao destinatário em 5/7/2017. Mas essa foi, Sueli doutor. Manjabosco Nunes. É a outra que não foi. E nesse caso, o endereço é o mesmo, muito provavelmente deve ser filha, esposa, não sei quem é. Então, aqui me parece que isso acaba por esboroar a alegação de aparência de bom direito. Eu me recordo, inclusive, de um caso que nós julgamos agora em setembro do mês passado, em setembro desse ano, em que a notificação da penalidade foi encaminhada a uma pessoa jurídica, mas, na verdade, o carro estava em nome da pessoa jurídica, quem estava dirigindo era o diretor-presidente da pessoa jurídica, e foi entregue no endereço da pessoa jurídica. Evidentemente que ele teve conhecimento. Num processo administrativo, a Lei 9784 prevê que, sim, a observância de alguma formalidade, mas impera o princípio da mitigação do formalismo, o não formalismo exacerbado, ou seja, atingindo o objetivo, não tem sentido nós transformarmos o processo administrativo num processo mais burocrático que o processo judicial. E aqui é uma multa de trânsito. Eu sei que tem consequências em relação à suspensão de dirigir, do direito de dirigir, mas aqui é um processo administrativo e, em princípio, a correspondência foi encaminhada. Em princípio, eu digo que estamos julgando o agravo. Podemos chegar à conclusão diferente do julgamento da apelação. Eu não vislumbro também aqui a aparência de bom direito, então estou acompanhando o eminente relator. Então, no processo número 831 da pauta, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo do instrumento. Muito obrigada, bom trabalho.